Não há revelação real se esse coração não abre. A compreensão permanece mental, enquanto isso não desce, enquanto isso não é existencial. De outra forma, bem prática, a gente diz, enquanto isso não é sentido, e aí a fala que aparece bastante é, eu sei, mas eu não sinto. É isso. A ilusão é principalmente sinto, sentir. Me sinto como pessoa. Tem que ir para lá. Tem que ir para o coração. Tem que ver que isso é desse nível. Não é do nível das palavras, das histórias, das narrativas. É desse nível do campo do sentir. Olha esse sentir que não tem nome aí. E prossegue. Tá bom, eu acho, né? Uhum. Tá, e a tua dúvida qual foi? Tem duas. A minha mente ficou assim, bipolar. Tá, eu sinto as emoções, eu sinto as coisas. Não sou muito de ficar analisando, mas também depois surgiu a dúvida. Tá, ela disse desce para o coração. Hum, Eu não sinto que desce para o coração, tá, porque a minha mente diz assim, ó, se vai para o coração, é porque ela tem compaixão, tem amor, tem... não, peraí, vamos lá, vamos lá, Lídia. O que é que ali apareceu, né? É, uma coisa é você entender pelo pensamento. Ah, eu sei, isso faz sentido. Isso. Só que isso, é, enquanto você não sente que isso é de verdade, é só mais um pensamento, é só Ah, mais uma crença, entendeu? tá. É isso que eu quis dizer. Então, tem que uma hora deixar de ser mental, de ser raciocínio, de ser ideia e tornar-se sentimento, porque o sentimento é lá mesmo que está o centro da identidade, não é a ideia. A ideia de que eu sou uma pessoa é o sentimento de que eu sou uma pessoa. Isso é Hum, mais profundo. Então, isso aqui muitas vezes a gente falou aqui, e é comum, né? Que tá. eu até sei, mas eu não sinto ainda. Isso. Só que assim, ó, Hum, eu acho que isso a gente não tem como fazer, porque me veio essa ideia também. Porque a gente não tem como fazer isso. pois é, Lídia. Então, esse é um apontamento que a gente tem que ter é, mais, como é que eu vou dizer, mais reserva em usar, porque a gente sabe que assim, a verdade é que é, tudo está acontecendo espontaneamente. Não tem autoria aí. Então, quando você diz assim, ah, não, mas isso acontece ou não acontece, tá certo. Mas assim, não serve para esse momento de apontamento. Então, deixa um pouco isso de lado, porque a gente ainda sente como se fôssemos nós que estivéssemos fazendo. Eu é que Hum, tomo a iniciativa de ir ouvir satsang. Ainda tem esse sentimento. Então, vamos ficar aqui sabendo do paradoxal que é o ensinamento, porque o ensinamento ele está sendo colocado para uma mente que acha que é autora. E a mente nem existe. Mas é para essa mente, é a dissolução dessa mente que meio que é a intenção, né? Então tem que se usar o recurso dela. Então, enquanto se acha que é a gente que faz, é, é, faz sentido dizer assim, precisa fazer essa investigação também no sentimento, que ele é o principal lugar lá onde que está a ideia está lá ancorada nesse sentimento, a ideia de ser uma pessoa. Então, desce,
faz essa investigação, como se fosse você capaz de fazer. Entende? Então, assim, aqui aparece de fazer mais esse apontamento nessa direção. E vou dizer que isso é desafiador, porque é um lugar que, em geral, a gente tem mais resistência. E em qualquer, não só em satsang, em qualquer processo terapêutico, por exemplo. Ficar pensando sobre é muito mais fácil do que realmente ir ao sentimento da coisa. E aí, ali, às vezes, tem mecanismos de defesa, né, que se apresentam para a gente não chegar lá. Que é tipo, claro, porque ali é onde dói, né? Então tem resistência. Mas se não for para lá, que é isso que eu estava dizendo ali, continua aqui só no mental. Isso não é ainda, não é existencial. Isso não adianta, não é isso aqui que diz. Isso aí é uma avaliação para cada um fazer. Como é que está esse sentimento aí? Como é que está essa abertura em termos de esse sentimento não tem limite, sabe? Independente de seu conteúdo, né? A gente tem falado bastante aqui esses dias sobre a questão é, mental, né? E a questão mental é basicamente a questão emocional, né? Faz até uma narrativa ao redor, mas a questão é como me sinto. A questão principal é como me sinto. E eu gostaria de me sentir bem. Até esse é um parâmetro, né? Para me considerar ou não desperto. Como me sinto? Me sinto como um anjo flutuante. Ah, então estou bem, estou iluminada, não é? Respondeu, Vídia? Sim, sim, agora eu entendi. Né? Mais Entendi. alguém quer fazer algum parêntese sobre essa fala ou vamos para o estudo? Tá. Bárbara, mas quando Diga. você fala isso de a gente quer se sentir bem, eu não vejo qual que é o problema da gente querer se sentir bem. Não, não é um problema, é natural. É natural Pois ser é, assim. eu não entendo o teu apontamento. Porque a minha sensação é que parece que tem um problema. Não, Quando eu escuto falar, parece que é um problema a gente querer se sentir bem. Eu acho que é é assim, é do mesmo jeito que as células vão preferir calor a frio. Sim, é natural que a gente, sim, que seres humanos busquem um estado mais pacífico, sim, é né? natural. O que eu disse foi o seguinte: é, esqueci. O que eu disse mesmo? Que é a gente quer se sentir bem como Como um anjo, aquilo que valida eu estar desperto. como Então, se fosse um é sentimento. natural que você queira se sentir bem, mas você não vai se sentir bem sempre. Essa não é a questão para você estar ou não desperto. Você estar se sentindo bem sempre. É isso que eu quis dizer. Não que não seja natural. Até agora me vem que existe uma abordagem que vai justamente por esse caminho, caminho do natural, que é o caminho que a gente fala algumas vezes aqui, que é o caminho do Tantra. Ele segue o caminho do prazer, que é natural, do sentir-se bem. E o caminho do yoga, que é o caminho da disciplina, que é justamente, né, cercear inclusive esse prazer, né, enfim, da disciplina, da repressão. Então, nada contra se sentir bem, não é essa a questão. É que não é isso que bota o carimbo em você. Ah, não, se eu estou me sentindo bem, pleno, não sei o quê, é porque eu consegui, estou iluminado, estou. Não, não é isso.
Porque quando você fala de sentimento, não é que tenha um sentimento, né? Não. Que corresponde a isso. Não, sentimentos são. Eu sinto assim, né? Sentimento é. Eles estão aí, né? Estão passando, indo e vindo. Inclusive tem. Parece até uma inteligência do corpo, assim, de uma. De buscar, né? De buscar sensações boas, assim, né? Ou de evitar. Me parece que ele quase que vai sozinho, né? O calor, começa a dar calor, a gente automaticamente se abana, né? E dá frio, a gente se encolhe, ou sente uma tensão no ar, a gente tensiona, assim, o corpo quase que tensiona sozinho, assim, né? As coisas fluem sozinhas como na natureza mesmo, né? As coisas se movimentam por si mesmas, assim, né? E a gente é capaz de, eu acho, assim, de perceber esse movimento e perceber que que eu não sou o sentimento e eu não sou o sentidor, assim, né? Ele está se passando no todo, assim como eu sou o todo, né? Eu estou no todo, não é? Isso mesmo. Os sentimentos, e eles são, em geral, muito mais honestos do que os pensamentos, né? Como você diz, assim, como tem um funcionamento meio que automático, né? Sim. É, Uma resposta ao, sei lá, uma ao reação, contexto físico e uma reação, psicológico, né? sim. Muito mais honesto. Mas a gente observa se faz sentido aí. Tem resistência a essa dimensão do nosso existir, né? E isso precisa ser investigado. Essa dimensão precisa ser investigada. A gente precisa chegar até aí também. Esse é o ponto. Certo? Vamos lá no estudo, então? Item 53. Então, quem vai ler para nós? Um, dois, três. A mídia. Ok. Vamos lá, querida. Continuando a leitura do livro Eu Sou Aquilo, Conversas com Sir Nisargadatta Maharaj. Desejos realizados geram mais desejos. Participante. Devo confessar que hoje cheguei de péssimo humor. Foi terrível na companhia aérea. Quando tenho que enfrentar situações como essa, tudo me parece duvidoso, tudo parece inútil. Maharaj, esse é um estado de ânimo muito útil. Duvidar de tudo, repudiar tudo, recusar-se a aprender através de outro. Isso é o resultado de sua longa sadhana. Afinal de contas, não se estuda para sempre. Participante. Agora basta. Estudar não me levou a lugar nenhum. Maharaj. Não diga a lugar nenhum. Estudar levou até onde você está agora. Participante. Novamente. É a criança com seus desejos de raiva. Não me afastei 1 centímetro de onde eu estava antes. Maharaj. Você começou como uma criança e vai terminar como uma criança. Tudo que você adquiriu nesse meio tempo, você tem que perder e começar da estaca zero. Participante. Mas a criança chuta. Quando ela está infeliz e não consegue o que quer, ela dá chutes.
Maharaj, deixe que ela chute. Apenas observe-se chutar. Se você tem medo demais da sociedade e não consegue chutar de forma convincente, observe esse medo também. Sei que é doloroso, mas não há remédio, exceto um único. A procura de remédios tem que chegar ao fim. Se você está enraivecido ou sofrendo, distancie da sua raiva e de seu sofrimento e observe-os. A externalização é o primeiro passo em direção à libertação. Dê um passo atrás e olhe. Os acontecimentos físicos continuarão existindo, mas em si eles não têm importância alguma. O que importa é apenas a mente. Aconteça o que acontecer, você não pode chutar e gritar numa companhia aérea ou num banco. A sociedade não o permite. Se os modos da sociedade não lhe agradam, ou se você não está preparado para suportá-los, não viaje de avião e não use dinheiro. Ande, e se você não puder andar, não viaje. Ao lidar com a sociedade, você tem que aceitar seus modos, pois os modos da sociedade são seus também. Suas necessidades e suas exigências os criaram. Seus desejos são tão complexos e contraditórios que não é de admirar que a sociedade criada por você seja complexa e contraditória. Participante, percebo e admito que o caos externo é meramente um reflexo de minha própria desarmonia interna. Mas qual é o remédio? Maharaj, não procure por remédios. Participante, às vezes se está num estado de graça e a vida é feliz e harmoniosa, mas esse estado não dura, o estado de ânimo muda e tudo dá errado. Maharaj, se você pudesse se manter quieto, livre de lembranças e de expectativas, você seria capaz de discernir o belíssimo padrão dos acontecimentos. E sua quietude inquietude que provoca o caos. Participante, durante as 3 horas que passei na companhia aérea, eu estava praticando paciência e aceitação. Isso não apressou as coisas. Maharaj, pelo menos você não as atrasou, o que certamente teria acontecido se você tivesse começado a dar chutes. Você quer resultados imediatos. Aqui não fornecemos mágica. Todos cometem o mesmo erro, recusar os meios, mas querer os fins. Você quer paz e harmonia no mundo, mas se recusa a tê-los dentro de si. Siga fielmente o meu conselho e você não se decepcionará. Não posso solucionar seu problema apenas com palavras. Você tem que agir com base no que eu lhe disse e perseverar. Não é o conselho certo que liberta, mas a ação que o toma como base. Quando um médico aplica uma injeção num paciente, ele em seguida diz: agora repouse, não faça mais nada, apenas fique quieto. Da mesma forma, eu lhe digo: você já tomou sua injeção, agora fique quieto. Você nada mais tem a fazer. Meu guru fez o mesmo. Ele me dizia algo e em seguida falava: agora fique quieto. Não fique o tempo todo ruminando. Pare. Fique em silêncio. Participante. Consigo ficar quieto durante 1 hora pela manhã, mas o dia é longo e acontecem muitas coisas que me fazem perder o equilíbrio. É fácil dizer fique em silêncio, mas por favor me diga, como ficar em silêncio com toda essa gritaria dentro e fora de mim? Maharaj, tudo o que precisa ser feito pode ser feito em paz e em silêncio. Não há por que se perturbar. Participante. Isso é teoria que não se encaixa nos fatos. Estou voltando para a Europa sem ter nada para fazer lá. Minha vida está completamente vazia. Maharaj, se você apenas tentar ficar quieto, tudo virá a você. Trabalho, a força para trabalhar e o motivo correto. Você tem mesmo que saber tudo de antemão
Não fique ansioso quanto a seu futuro. Fique quieto agora e tudo entrará nos eixos. O inesperado fatalmente acontecerá, ao passo que o esperado pode não vir nunca. Não venha me dizer que você não consegue controlar sua natureza. Você não precisa controlá-la. Jogue-a fora. Não tem uma natureza contra a qual lutar ou a qual se submeter. Experiência alguma vai lhe fazer mal, contanto que você não faça dela um hábito. De todo o universo, você é a causa sutil. Tudo é porque você é. Entenda esse ponto firme e profundo e volte continuamente a ele sempre. Compreender que essa é a verdade absoluta já é a libertação. Participante. Se sou a semente de meu universo, que semente podre eu devo ser? É pelo fruto que se conhece a semente. Maharaj, o que há de errado com seu mundo, que o faz amaldiçoá-lo tanto? Participante, ele é cheio de dor. Maharaj, a natureza não é nem prazerosa nem dolorosa. Ela é toda inteligente e beleza. É toda inteligência e beleza. A dor e o prazer estão na mente. Mude sua escala de valores e tudo mudará. O prazer e a dor não passam de perturbações dos sentidos. Não diferencie entre um e outro, e haverá apenas bem-aventurança. O mundo é aquilo que você faz dele, portanto, faça com que ele seja feliz. Apenas o contentamento pode torná-lo feliz. Desejos realizados só geram mais desejos. Manter-se livre de desejos e se contentar com o que vem por si só é um estado muito fértil. É a precondição para o estado de plenitude. Não tenha medo do que parece estéril e vazio. Acredite em mim. É a satisfação de desejos que gera o sofrimento. Estar livre de desejos é a bem-aventurança. Participante. Há coisas que são necessárias, Maharaj. O que for necessário virá para você. Se você não pedir coisas desnecessárias, se você não pedir coisas desnecessárias. No entanto, poucas pessoas atingem esse estado de total imparcialidade e desprendimento. Esse é um estado muito elevado, é o próprio limiar da libertação. Participante. Já faz 2 anos que me sinto estéril, desolado e vazio. Muitas vezes rezo para que a morte venha. Maharaj. Bem, o fato de você ter vindo aqui fez com que as coisas começassem a acontecer. Deixe que elas aconteçam como acontecerem. Como acontecerem. Ao final, tudo vai se arranjar de maneira bem satisfatória. Você não tem que trabalhar pelo futuro. O futuro virá a você. Durante algum tempo ainda, você continuará se sentindo como um sonâmbulo, como acontece agora, vazio de significados e de certezas. Mas esse período terminará. Haverá trabalho e ele será fácil e fecundo. Sempre há momentos em que nos sentimos vazios e alienados. Momentos como esses são muito auspiciosos, pois eles mostram que a alma levantou âncoras e se pôs a navegar para lugares distantes. Isso é desprendimento. Quando o velho chegou ao fim e o novo ainda não surgiu. Se você tem medo, esse estado pode ser angustiante, mas na verdade não há nada a temer. Lembre-se das instruções. O que quer que você encontre em seu caminho, vá além. Participante, a regra do Buda. Lembrar-se do que tem que ser lembrado. Mas para mim, é tão difícil lembrar das coisas certas na hora certa. Parece que comigo o esquecimento é a regra. Maharaj, não é fácil lembrar quando cada situação traz uma tempestade de desejos e medos. Os anseios nascidos da memória também são os destruidores da memória.
Participante: como lutar contra os desejos? Maharaj: as águas da vida se batem contra os rochedos dos objetos, tanto os desejáveis quanto os detestáveis. Use de percepção e desprendimento para remover os rochedos, e as mesmas águas correrão profundas, silenciosas e rápidas, em maior volume e com força renovada. Não seja teórico, dê tempo ao pensamento e à reflexão. Se você quer ser livre, dê atenção ao próximo passo no caminho para a liberdade. É como escalar uma montanha. Nenhum passo é desnecessário. Um passo a menos e o cume não será atingido. E aí, Vidi? Não vem nada. Não veio nada? Não. Não, é porque ele já falou tudo, né? Nossa, que texto maravilhoso. É, eu achei que tem muito a ver com tudo que a gente falou durante a semana, agora, domingo, sobre a questão dos sentimentos mesmo, os que são bons e os que não são bons, essa coisa da narrativa da mente, a valoração. Ele está falando sobre isso. O cara chegou lá, é um buscador, ele fala que o cara pratica sadhana. E aí o cara chegou lá e disse: olha, hoje eu tô péssimo, porque passei no aeroporto uma situação, tô horrível. O cara o tempo inteiro só falando que ele não estava bem, dizendo que ele não era legal, né? Eu diria que essa pessoa, bobear, tem um quadro depressivo. Ele diz assim: faz 2 anos que eu me sinto vazio, que eu não tenho motivo para nada. Gente, não é? Mas parece que foi escrito, né? Enfim, em função do que a gente tem conversado. E aí ele vai dizendo, né? Eu falei esses dias, observa como tudo tem seu valor de existir. Assim como na natureza tem o inverno, né? Que é o período em que a natureza se recolhe, as folhas caem, né? Faz parte também daqui essa introspecção, esse nada em termos de sentimentos também, a tristeza e a raiva. Aqui no texto inteiro ele vai falando sobre isso. O cara tá com raiva. Ou ele tem raiva ou ele tem indiferença por tudo. E aí ele diz assim: olha, isso é bom. Ele chega a dizer: olha como isso é, de certa maneira, um estado auspicioso. Não é um estado mais ou menos, é um estado auspicioso que tem a ver com a vida começou, saiu desse lugar de, ele fala, né, que estava ancorado, né, como se fosse a zona de conforto, né, saiu da zona de conforto e está indo para lugares distantes. Ele é um poeta, né, ele é um poeta. Que é aquela, que é até me lembrou aqui muito essa coisa do quando você começa a aprofundar nessa busca, esse estado aparece com bastante frequência, porque você não está mais como que em sintonia com a vida e a história narrativa da mente e os gostos desses que estão assim meio que automatizados. Você não está mais lá, mas você ainda não chegou ainda a essa revelação. Você está como que num limbo. Aí cada um pense aí se não passou por esse estágio, né? Em que aí nada faz muito sentido.
E ele diz que é um estágio auspicioso. Tenha paciência, é isso que ele está dizendo. Você quer resultados imediatos. Quer resultados imediatos. Tenha um pouco mais de paciência e veja como tudo tem o seu lugar, inclusive a dor. Né? Nessa fala que o Harish fez, olhe como o sentimento é como que um mecanismo natural, falando do que está acontecendo. E a dor, o que que a dor é, gente? Senão um mecanismo de inteligência da natureza, que te diz, ó, tem que parar, tem que ficar quieto, porque você, sei lá, quebrou o dedo. Aí tem que ficar quieto, aí dói. Para quê? Para você ficar quieto. Então a dor é muito útil. O mecanismo da dor psicológica não é muito diferente, né? Aí vem aqui uma ressalva, né? Porque a dor psicológica ela é uma narrativa muitas vezes de ilusão, né? Nem tem sentido. Mas ela também está te apontando, inclusive que é ilusão, inclusive que você está olhando para o lugar errado. Por isso dói, né? Como a gente falava sobre o amor como centro de toda o desejo, inclusive. Ele aponta, essa necessidade dele aponta para ti mesmo. Você está muito errado, você está virado de ponta cabeça, de tal forma que, em sendo o amor, você sente falta de amor. É falta, é saudade de si, eu gosto de colocar aqui, né? Isso tudo é por conta dessa saudade de si mesmo, porque não é natural estar separado. Não é natural, isso é desconfortável. Estar separado desse manancial infinito de amor. Mendigando migalhas. Falem aí, gente, como é que bateu o texto aí, hein? Se quiser. Eu fiquei com a impressão de que ele falou bem o que a gente estava falando, né, Bandrinha? Uhum. O, bem isso que você falou. E como essa permissão mesmo dos sentimentos, acho que eu não sei se teria alguma outra coisa. Acho que isso não é. Me parece que é um dos pontos centrais, assim, né? Das questões principais, assim. Nós poder, aqui, né? Em satsang, assim, poder observar isso, assim, né? Observar como os sentimentos não se trata de evitar eles, né? É só olhar assim, né? Ficar olhando mesmo essa movimentação. Isso. E mesmo quando a gente está investido nisso, né? Assim, há um momento também que a gente está ali engajado, que a gente não consegue nem olhar assim, né? Mas mesmo nesse momento, isso não precisa deixar um rastro, né? Assim de e mesmo que deixe, né? Também o rastro também fica às vezes por um tempo, mas daí também daqui a pouco também o rastro se apaga, né?
Assim, quando rola, assim, às vezes, né? Quando vem alguma coisa e fica aquela coisa depois ruim, assim, né? Ai, Aham. O cara lá no aeroporto, é, o que eu nossa, falei, os isso que atrasos, ele falou, que ele fez, isso, no e trânsito, fechado. a gente fica ali mastigando aquilo, assim, aqui, né? Mas mesmo isso também, dali a pouco já vai se apagando, assim, Isso. né? Por si só. E aí diz a lenda de que é, observar isso vai fazendo com que perca a sua força, né? É tudo visto realmente como natural. E vai também clareando a coisa de que não há autoria real, né? Tudo se desfazendo, fica por um tempo, como você falou, né? Pode até deixar um rastro, mas desaparece. E o que não desaparece é que há esse saber sempre da experiência, qualquer que seja ela, né? Tem um momento que ele fala sobre isso, né? É, fica quieto, livre de lembranças e de expectativas, porque ele diz assim, não, voltando um pouco, né, na pergunta, né? Ele diz que não dá para ficar num estado de graça sempre, feliz e harmonioso, porque esse estado não dura. O estado de ânimo muda e tudo dá errado. O cara tá pessimista. Aí ele diz: se você pudesse manter quieto, livre de lembranças e expectativas, quer dizer, isso passa. E você não fica esperando que volte, você vai ser capaz de discernir o belíssimo padrão dos acontecimentos. O belíssimo padrão dos acontecimentos. Sempre. Independente do contexto. Não estamos falando em bom ou ruim segundo os critérios que a gente tem. E aí você pensa assim, como se fosse um filme. Você está vendo um filme, e o filme tem uma cena de guerra, mas ela é tão bem construída, ela tem sua beleza. Ela tem sua beleza. E por conta de você saber que é um filme, você é capaz de olhar, mesmo nas cenas, né, terríveis, sua beleza. Eu me lembrei agora de um filme, não vou saber o nome, mas tinha uma cena que era impressionante, porque era a batalha estava acontecendo na beira do mar, e tinha uma cena que o mar ficava vermelho de sangue. Nossa, aquilo era impressionante, bonito, terrível, mas era bonito. A fotografia, a cena era muito bonita. Então, é isso. Os estados vão estar sempre mudando. Você não tem controle sobre isso. E todos eles têm direito a existir simplesmente porque vieram a existir. Há espontaneidade nisso. Aí ele diz: vai vendo isso e assim, procure menos ter expectativas, né? E aí a gente vai ver aqui, né, ao mesmo tempo assim, mas você não escolhe. Finge que escolhe, enquanto você acha que escolhe. Ele está dando um conselho para assim, para você viver bem, sabe? Enquanto o processo acontece, quanto menos expectativas você tiver, tudo que vier é como se tudo que vier é lucro. Como se eu não esperava nada, tudo que vier é lucro. Então eu não espero que amanhã me sentirei melhor.
estou num estado, assim, emocionalmente difícil e não tenho nenhuma expectativa de melhorar. E aí acontece naturalmente, ou não. Mas se acontecer, é lucro, não é? Então é mais ou menos isso que ele diz. E percebe como tudo, essa narrativa que vem ao redor do que acontece, inclusive as questões emocionais, ela não é real. Ela é só uma narrativa. Ela é só um pensamento. Aqui veio uma coisa aqui, Badra, que você falou do filme, né? Fez o Hum, filme. E, na verdade, a questão toda é que a gente tem apego, né? Aqui eu vejo isso assim, né? O apego a que a historinha da pessoa termine com um final feliz. A gente deseja o final feliz da pessoa. hum. A gente não quer que a pessoa seja, né? Tenha um final trágico. A gente quer o final feliz da pessoa, né? Né? É o meu preferido. Eu quero uma comédia romântica, eu não quero. Esse personagem aí é o meu preferido do filme. Quero que ele se dê bem, Uhum. Aí gente. tem essa fala dele que fala assim, né? Poucas pessoas atingem esse estado de total imparcialidade e desprendimento, né? Que é inclusive se desprender e ser imparcial quanto à história do personagem, né? Então, né, pensando também, né, nessas conversas que a gente vem tendo no grupo ali e tal, né? Sim, Essa coisa do estado mental, das doenças mentais, assim, que talvez não tem, talvez o destino do personagem seja sempre ter uma doença mental de fundo ali, né? E é. é isso. Inclusive, essa questão é relativa, né? E ainda assim, existe, existe o lugar do apontamento de quem sou eu, né? Quem é você? Pois é. Ô, Bárbara, Oi, fala, querido. me chamou a atenção quando ele ilustra, né, ali situações de conflito e pontua, né, se você não gosta de viajar de avião, porque você vai conflitar com alguém, eu não lembro quem ele menciona, mas tem uma situação, né, sobre o conflito de uma viagem de avião. Então, não viaje de avião. Quando ele falou, quando a Vidia leu isso, eu assim me lembrei assim de situações de conflito que eu já vivi no sistema bancário, ao ir ao banco resolver alguma coisa. E eu, assim, resolvi, eu digo, meu, toda vez que eu vou, parece um imã, eu fico indignado, pá, pá, pá. Eu digo, meu, vou evitar, eu só vou numa agência bancária, assim, para atendimento e principalmente esclarecimento, reivindicar algo, quando não tiver outro jeito, porque não me faz bem e tal, né? Eu lembrei disso daí. E Uhum. assim, na vida social, né, na nossa sociabilidade, nós somos esse corpo-mente aí, ele tem um caráter social. Aqui nós estamos desenvolvendo nossa sociabilidade, fazendo esse satsang, né? O personagem, né? Aqui, a identidade, tentando compreender com a mente determinados ensinamentos, enfim, está tudo bem, eu assim tenho entendido. Mas quando a Vidya leu esse trecho, eu fiquei pensando, e ele faz citação
dos conflitos sociais, colocando-nos como parte. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente se esquece, porque é muito fácil apontar a fome, apontar o desemprego, apontar o mau atendimento numa companhia aérea ou no supermercado, na farmácia, e está tudo certo, acontece mesmo. Às vezes somos vítimas desse tipo de situação, mas eu achei assim profundo e desafiador quando ele, no texto, nos diz: olha, você é parte do problema, você está no mundo, né? E eu concluo dizendo: a nossa sociabilidade, né, nossos relacionamentos familiares, profissionais, sejam eles quais forem, passa por aí, né? Pela concepção de que somos somos parte do problema. Independente da nossa saúde mental, independente das nossas carências, independente de nos julgarmos vítimas de um processo, de uma atitude externa, enfim, seja qual for a situação, estamos no mundo. E aí me lembra, finalizo, também do Evangelho, quando Jesus, tentando responder a algumas provocações de seus discípulos, se eu não me engano, no Evangelho de João, e ele diz: olha, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês terão que conviver com esses problemas, né? A fome, não sei quais os problemas que ele menciona, mas querendo dizer, agora eu interpreto assim, depois deste ensinamento de hoje, os discípulos estavam no mundo, eram partes do mundo, né? E como nós somos. E isso nos faz, assim, eu creio, brigar menos, reivindicar menos. Eu estou tomando para mim isso daí. Brigar menos. Claro, posso fazer minha militância, posso tentar contribuir com determinadas causas, mas tem que ser numa outra dimensão. Enfim, eu adorei esse trecho. Muito bom, Arrabala. Obrigada, querido. Sim, assim, vários pontos aí. Tem aquela história, né? A gente saiu do mercado, tudo se dissolveu, mas tem uma hora que a gente reconhece que está no mercado, volta para o mercado, né? Porque não tem dois, não tem assim o absoluto separado do mundano, do múltiplo, do sei lá o que, né? Não tem dois, é tudo uma coisa só. Esse instante, seja ele, né, de, sei lá, uma meditação ou uma briga dentro do mercado, é o colapso da vida. E você é ali, parte daquilo ali, sempre parte daquilo ali. E o ensinamento, ele vai fazendo assim, como ele está falando ali, sabe? Tem uma inteligência no universo. Por que você se apega tanto? É o que ele está dizendo para a pessoa. Por que se apega tanto? Tem inteligência no universo. Se isso te incomoda tanto, não vai de avião. Faz assim, ou faz assado. O que cai aqui é tipo assim, não leve tão a sério. Não precisa levar tão a sério. Ele começa dizendo assim: eu tô com raiva, hoje eu tô infeliz, eu tô não sei o quê. Parece uma criança que chuta e que não sei o que lá. E diz: deixa a criança chutar, deixa a criança chutar horas. Não leve isso tão a sério, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar. E sim, você faz parte de tudo, você é tudo, né? Então, várias vezes eu vejo ele falando isso, sabe? Tipo, porque o cara se desvaloriza, porque não sei o que. Não, não é assim. Não leve tão a sério. Veja como existe um padrão belíssimo acontecendo aqui por trás das tuas narrativas.
e como existem possibilidades, e como esse momento, mesmo ele te parecendo indiferente, vazio, triste, ele é um momento auspicioso da própria natureza, da vida, preparando-se para revelar-se. Olha isso, olha isso. Que lindo que é esse instante. Que ensinamento bonito, poderoso e assim pontual do teu dia a dia, das nossas conversas, sendo, né, reforçadas. É isso. Que bom. Obrigada, Mahapala. Isso mesmo. Muito bom. Eu queria falar, Brada, Oi, querida. querido. Então fala. Falar a partir do agora, né? Não através da memória. É, eu sinto que tá tudo claro, tá tudo óbvio aqui, que o estudo, tudo que foi dito fez sentido. O exemplo, né, lido, assim, casou completamente com tudo que a gente tem discutido e com o que tem passado aqui dentro, né? Mas eu não consigo pensar em nada, obviamente, agora. Realmente está tudo bem vazio. Eu não consigo compreender como eu não consigo pensar no tão incrível que essa inteligência que você acabou de falar está operando. Eu não consigo pensar sobre. E eu não consigo dizer nada sobre. E nem dizer se isso é verdade. Se isso é uma verdade. Que essa inteligência ela está operando com, com esse, com esse amor, com essa postura perfeita. Hum. Sim, Mas mas qual é a tua questão? a minha questão é só expressar isso. Porque no nível do pensamento eu não consigo agora. Talvez algo gostaria de dizer, realmente tá. Olha como tudo é auspicioso mesmo, mas eu só não consigo sentir que tudo é auspicioso, eu só tô vazia. E é isso, né? Sim, Assim, sim, faz sentido, não? Claro, né? Obviamente. tá certo. Tá certo. E tá É, certo. E às vezes as palavras também a gente fala e estraga, né? é, Porque a gente exatamente. precisa saber falar sobre isso. Sim, sim. Não É, precisa mesmo. não precisa. Não, Tudo bem. tudo bem. De todo o universo, você é a causa sutil. Tudo é porque você é. Entenda esse ponto firme e profundamente e volte continuamente a ele, sempre. Compreender que essa é a verdade absoluta já é a libertação. Vou ler mais uma vez. Só fica quieto nisso que está na entrelinha, na profundidade que transcende as palavras. De todo o universo,
Você é a causa sutil. Tudo é porque você é. Entenda esse ponto firme e profundamente e volte continuamente a ele sempre. Compreender que essa é a verdade absoluta já é a liberação.